Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro do mês da Bíblia desse ano de 2020. Esse ano nós somos convidados à leitura do livro do Deuteronômio e o tema do mês da Bíblia desse ano foi Abre tua mão para o teu irmão. Nós estamos no último encontro, o quinto encontro da nossa Lexio Divina com o livro do Deuteronômio. E hoje o tema do quinto encontro é Escolhes, pois, a vida. Eu quero acolher todos aqueles que têm nos acompanhado nessa jornada ao longo do mês de setembro. Hoje não vou citar nomes, mas eu quero acolher a todos, sejam acolhidos e tenham também as minhas orações para que você possa ouvir a voz de Deus que nos fala pela sua santa palavra. Vamos então iniciar o nosso encontro com um refrão meditativo. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia. Confiemo-nos ao Senhor. Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queridos irmãos e irmãs, é bom estarmos aqui, reunidos como família de Deus, que se reúne buscando alimentar a espiritualidade cristã. É sempre a palavra de Deus que aquece o nosso coração. Vamos então saudar o livro da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Vamos recordar a nossa vida. Estamos chegando ao fim dos nossos encontros orantes com a palavra de Deus, mas desejamos continuar. Mesmo sozinhos, é possível continuar a orar com a palavra, a viver da palavra. Contudo, é sempre melhor em comunidade. O amor é a essência da lei. Por ser a essência, ele perpassa toda a vida e a missão da comunidade israelita, bem como faz parte do processo de transmissão e aprendizagem de novas gerações. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus. Recordar ou lembrar do agir e do amor de Deus faz com que Israel, seu povo, tenha a liberdade para escolher o caminho da vida e da bênção,
ou o caminho da morte e da maldição? Vamos então agora localizar na nossa Bíblia o texto do livro do Deuteronômio. Hoje nós vamos ler o capítulo 30, versículos do 11 ao 20. Tome a sua Bíblia então, Deuteronômio, capítulo 30, versículo do 11 ao 20. Se você está com dificuldade, pausa o vídeo e localiza o texto. Deuteronômio 30, do 11 até o versículo 20. Espero que você tenha achado, e para podermos meditar esse texto, para podermos compreendê-lo, vamos pedir ao Senhor que nos envie a luz do seu Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que acendeis o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então agora tomar o nosso texto e nós vamos partir para o primeiro momento da nossa leitura orante, que é exatamente a leitura do texto. E nós vamos perguntar o que esse texto fala, sobre o que ele se refere. Então, vamos ler de forma atenta, iluminados pelo Espírito Santo, o capítulo 30, versículo 11 a 20 do livro do Deuteronômio. Com efeito, este mandamento que hoje te prescrevo não é alto demais para ti, nem está longe de ti. Não está no céu para que digas: quem poderá subir ao céu para que o alcance e nos faça ouvir para o praticarmos? Não está do outro lado do mar, para que digas: quem atravessará o mar por nós, para que o alcance e nos faça ouvir, para o praticarmos? Pois esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática. Vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para dela tomar posse. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e servi-los, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo onde entrareis, depois de atravessar o Jordão, para dele tomar posse. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a ele, pois ele é tua vida e longevidade, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caso você deseje, agora você poderá ler novamente o texto,
para poder entender melhor sobre o que ele trata. Caso você não queira, então vamos seguir juntos aqui no nosso vídeo. Nesse momento, então, o texto do subsídio nos ajuda a reconstruir esse texto que nós acabamos de ler. O que diz o texto? No texto, então, o Senhor nos diz que nos dá os mandamentos. E se nós seguirmos os mandamentos que o Senhor nos dá, esses mandamentos que não estão longe de nós, mas que estão bem próximos de nós, que estão em nossa boca, que estão em nosso coração, se nós os seguirmos verdadeiramente, nós entraremos no caminho da vida e da bênção. Porém, se nós não aceitarmos os mandamentos que o Senhor nos dá, nós entraremos na dinâmica da morte, na dinâmica da maldição para as nossas vidas. Somos cada um de nós que escolhemos. Deus nos dá o céu e a terra como testemunha. E Ele nos pede, escolhe, pois, a vida, porque o Senhor quer que todos nós sejamos abençoados. Escolher a vida é escolher pelos mandamentos do nosso Deus. Segunda pergunta. Segundo o texto, a palavra de Deus está perto da pessoa para quê? Então, aqui diz que esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática. Porque se ela estivesse longe, estivesse do outro lado do rio, se ela estivesse no céu, a gente poderia dar a desculpa que a gente não a conheceu porque ela estava muito longe. Mas ela está muito perto de nós. Deus nos revela ela e por isso, porque ela está muito próxima de nós, porque nós a aprendemos, porque Ele nos coloca os seus mandamentos no nosso coração, é que nós devemos praticá-los, sem desculpas, sem escusas. Terceira pergunta, para entendermos melhor o texto. Segundo o texto, o que acontece com a pessoa quando obedece aos mandamentos e escolhe o caminho da vida? Então vai nos dizer aqui. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para dela tomar posse. O Senhor fará o povo multiplicar e abençoará a terra que eles tomarão posse. Quarta pergunta, para reconstruirmos o texto. O que o autor cita como testemunhas contra o povo, para que o povo se convença de que deve seguir os mandamentos? Vai dizer a palavra de Deus, no versículo 19: Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então, é o céu e a terra que são testemunhas dos mandamentos que o Senhor nos dá, desses mandamentos que geram vida dentro de nós. É preciso, na nossa liberdade, reconhecermos a grandeza dos mandamentos e os escolhermos para guiar a nossa vida. Em silêncio agora, vamos retomar o texto novamente. Você poderá reler o texto, agora que nós o reconstruímos, fique mais fácil para você entender sobre o que o texto está dizendo. Então, procure retomar o texto e destaque uma palavra, um parágrafo, ou uma expressão, um versículo que mais te chamou a atenção desse texto. E tente explicar para você mesmo ou para quem está junto com você por que essa palavra ou essa expressão foi a que mais te chamou a atenção. Pause o vídeo agora, retome o texto e
busque qual a palavra que mais te chamou a atenção nessa nossa leitura orante do dia de hoje. Muito bem, espero que você tenha conseguido encontrar esta palavra que mais te tocou. E nós passamos agora para o segundo momento da leitura orante da Palavra de Deus. Nesse segundo momento, nós mudamos a pergunta, nós vamos perguntar: o que esse texto diz para mim de forma pessoal? O que ele está dizendo para mim, Anderson, ou para você que nos acompanha hoje? Como ele te toca de forma pessoal? Então, eu vou pedir para que você leia o texto mais uma vez. Não tenha preguiça. E busque agora responder a essa questão para você mesmo. O que esse texto está dizendo para mim hoje, de forma pessoal? Pause o vídeo, releia o texto. E para nos ajudar na nossa meditação, então vamos ouvir esses comentários a respeito do texto que nós estamos fazendo a leitura orante neste dia. O capítulo 30 do livro do Deuteronômio está na terceira parte do livro, que trata da conclusão da aliança. O terceiro discurso tem como título o termo Berit, que significa aliança. Estas são as palavras da aliança que o Senhor mandou Moisés fazer com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles no Horebe. Nesse conjunto de escritos, encontramos os ritos da aliança, as bênçãos e maldições e o terceiro discurso de Moisés. Perante o exílio, entendido como punição pelos pecados do povo, a volta à terra se dará graças à ação pedagógica de Deus e à conversão do povo. O Senhor reunirá seu povo que está disperso e o reconduzirá à terra prometida, a terra da promessa. Quando tomar posse da terra, deverá observar alguns princípios que vão nortear a sua sobrevivência. Primeiro, seguir a lei, a Torá. Segundo, servir ao Senhor. Terceiro, evitar os outros deuses, ou seja, evitar a idolatria. Dessa forma, todo o livro se encaminha para Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 a 20, que é parte daquilo que nós estamos lendo. Escolher entre a vida e a morte, entre a felicidade e a infelicidade, entre a bênção e a maldição. Somente assim será construída uma relação harmoniosa com o Deus que os libertou da escravidão e uma relação fraterna entre irmãos. O autor acentua que essa lei ou mandamento não está longe do povo. Está bem próxima, ao seu alcance, e nos faça, não está no céu para que digas: quem poderá subir ao céu para que o alcance e nos faça ouvir, para o praticarmos? Ouvir e acolher a lei é viver segundo a vontade de Deus, sua proposta de vida e liberdade. A palavra transforma a vida das pessoas e faz com que saibam discernir as coisas. Vamos então, retomando o nosso texto, meditar nesse momento. Se você estiver com alguém fazendo essa leitura orante, você poderá partilhar com esta pessoa. Primeira pergunta. Segundo o texto, em que consiste a frase
escolhe, pois, a vida? Segunda pergunta: é fácil discernir o caminho do bem e do mal? Terceira pergunta: em que o texto nos ajuda a fazer o discernimento de acordo com a palavra de Deus? Se necessário, retome o texto e busque meditar essas três perguntas. Vou fazê-las de novo para que você não se esqueça. Segundo texto: em que consiste a frase escolhe, pois, a vida? Segunda: é fácil discernir o caminho do bem e do mal? Terceiro: em que este texto nos ajuda a fazer o discernimento de acordo com a palavra de Deus? Busque meditar e, sobretudo, busque trazer para a sua própria vida ao responder estas questões. Pause o vídeo, medite, pense a respeito. Padre, será que está certo o que eu respondi? Se você está na presença de Deus, do seu Espírito Santo, se estamos aqui lendo essa palavra conforme a Igreja, nossa mãe, não pode ter certeza que Deus colocou no seu coração aquilo que Ele quer te dizer com esta palavra. Tá bom? Não se preocupe. Quando lemos a palavra de Deus no mesmo espírito em que ela foi escrita, nós conseguimos compreendê-la e, mais ainda, ela nos toca profundamente. A palavra que tem a capacidade de discernir até a nossa medula. Confie em Deus. E agora nós vamos passar para o terceiro momento da nossa leitura orante. Deus nos falou de forma pessoal através da nossa meditação, e agora nós vamos responder a esse Deus que dialoga conosco, e vamos responder a Ele através da nossa oração. Nós somos convidados então nesse momento a rezar a partir daquilo que o texto nos tocou, nos falou de forma pessoal. Então, se coloque na presença do Senhor mais uma vez. Feche os seus olhos e fale livremente com Deus agora. Diga a Ele aquilo que esse texto te toca. Às vezes o texto nos incomoda e aí a gente fica meio sem querer assumi-lo. Peça a Deus que te ajude. Às vezes a gente percebe que anda num caminho errado na nossa vida. Peça perdão. Às vezes a gente quer agradecer porque a gente reconhece naquela palavra o amor, o carinho de Deus por nós. Louve a Deus. Às vezes a palavra nos faz lembrar de alguém que não está vivendo aquela palavra, ou que, pelo contrário, está vivendo e isso nos alegra. Então interceda por essas pessoas que Deus te traga ao coração. O importante agora é fazer com que essa palavra que se encarnou em você seja transformada em oração ao teu Pai, que te escuta nesse momento. Pause o vídeo e fale com o teu Deus. O Deuteronômio projeta o caminho de uma comunidade para que viva a fraternidade e a igualdade nas relações. Todos têm ao alcance a palavra de Deus. Ao povo não cabe desculpas. Basta ouvir, acolher, meditar e viver. Essa palavra, quando acolhida e vivida, muda a vida das pessoas. Vamos então recolher todos os nossos pedidos,
todas as nossas preces, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E partimos agora para o quarto momento da leitura orante da Palavra de Deus, que é a contemplação. A contemplação, nós nos silenciamos para que Deus responda aos nossos pedidos, às nossas orações, com a sua graça que nos dá vida, que nos transforma, que nos ajuda a superar os nossos pecados, as nossas transgressões, mas também nesse momento somos chamados a escolher alguma coisa, alguma ação prática, um gesto prático, a partir daquilo que a palavra de Deus nos tocou nessa leitura orante. Deus não impõe, mas propõe um caminho pedagógico para o seu povo e dá a liberdade da escolha, mostrando que a escolha implica compromisso e responsabilidade, em espírito de acolhida e atitude discipular. Deixemos que a palavra nos fale ao coração e nos desperte para a missão de uma igreja em saída. Que novo olhar o texto provocou em nós sobre as escolhas certas? Então agora pause o vídeo e silencie. Curte a presença de Deus e permita que Ele te toque no mais profundo da sua alma, te dando a vida e a bênção que Ele mesmo nos promete. Pause o vídeo. Muito bem. Encerrando esse mês da Bíblia, nós somos chamados agora à missão. Deus nos formou com a sua palavra e agora, cheios da palavra de Deus, nós somos chamados a lançar as suas sementes no mundo inteiro. Mês de outubro, mês das missões. Vamos então rezar a oração missionária do ano de 2020. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Que alegria realizarmos mais um encontro junto da Palavra de Deus, essa palavra que nos abençoa quando a acolhemos de todo o coração.
Eu quero agradecer você que perseverou ao longo dessas 5 semanas do mês de setembro, por aqui, meditando a palavra conosco. É uma honra para mim poder ter contado com a sua presença por esse canal, para fazermos juntos, meditarmos juntos a palavra de Deus, através da leitura orante, da Lexio Divina. Espero que este tempo que você esteve conosco tenha te ajudado a se aproximar da palavra de Deus e, sobretudo, do próprio autor da palavra, que é Deus. Espero do fundo do coração que a leitura do livro do Deuteronômio, que livro encantador, tenha te ajudado a optar sempre por Deus, pela sua vontade, pelo seu caminho, pelos seus mandamentos. Deus quer a nossa felicidade e nos dá o caminho do discernimento para que nós possamos optar por aquilo que nos traz a verdadeira felicidade. Que bom que Ele nos deixou esta palavra bem próxima de nós, que nos ajuda no caminho da vida a escolher pela felicidade. Vamos então rezar, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos dê um coração sempre próximo da sua palavra. Senhor Deus da vida, o itinerário da fé realizado com o livro do Deuteronômio nos ajudou a perceber a vossa pedagogia divina e amor incondicional para com o vosso povo. Fazei-nos viver de uma maneira nova, como discípulos missionários de Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Quem sabe, se o padre estiver animado e as condições permitirem, a gente realize aí toda semana a Lexio Divina dos textos da Sagrada Liturgia do domingo, pelo menos do Evangelho dominical, para nos ajudar sempre a nos enchermos da sua santa palavra, que nos traz a vida, que nos traz a bênção. Vamos pedir a bênção do Senhor, que o Senhor Todo-Poderoso abençoe você, sua família, todos aqueles que você ama. O Deus da fé, da esperança e da caridade, nos abençoe agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom, que bom, que bom. Vamos terminando, pedir a Maria, ela que gerou a palavra de Deus no seu ventre, pela ação do Espírito Santo, que ela nos ajude sempre também a acolhermos a palavra do seu Filho e a vivermos ela em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até breve. Deus te abençoe.